Não minta, Deus é verdade. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutierrez, esse é o nosso programa Padre Pio. Essa frase lapidar foi dita pelo Santo Padre Pio, mas nós vamos ver aqui em que contexto ela foi dita. E é uma coisa interessante porque a mentira, pelo fato de raramente ela ser um pecado mortal, né, que impeça a pessoa de comungar, ela acaba se tornando um viciozinho, quase como que, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, né? Deixa eu arrumar melhor aqui, que o Padre Pio não está aparecendo. O que aconteceu? Que eu tô ficando fora da linha aqui. Ah, não, vou ficar aqui, pronto. Aí o Padre Pio aparece, está lá. Bom, o Sagrado Coração também, Nossa Senhora também, a relíquia, tá ótimo. Bom, então, a mentira é muito acaba sendo um vício. Tem gente que tem verdadeiro vício, mente à toa, né? Crianças, por exemplo, adquirem esse vício facilmente. Ele pega uma coisa da geladeira e fala, não fui eu, né? Não tem outro na casa, mas não fui eu. Quebra um vaso, não fui eu, né? E assim vai. Mas a gente tende a levar a mentira de uma forma não muito séria, não leva a sério a mentira. E a mentira é muito sério, pelo que nós vamos ver aqui com o Padre Pio. Com o Padre Pio não tem mentirinha branca, mentirinha bondosa, mentirinha, como é que se diz, misericordiosa, não. O negócio com ele é a verdade. Então, isso aqui é tirado do livro do Padre Marcelino e Azenzaniro. E, antes de começar a leitura, eu lembro vocês que é dia 20, estão acabando as fotos do Padre Pio, quer dizer, a previsão é essa, né? Então, você que ainda não pediu, olha lá, esse olhar do Padre Pio, que coisa fantástica para você colocar um quadro, colocar na sua casa, né? E ter o Padre Pio abençoando o seu lar, né? Isso é fundamental. Então, não deixe de pedir ligando para o 0800 006 1223. É tudo grátis, o telefonema, a foto, o correio, tudo grátis, até porque a foto já está bem, tá bom? Não, vamos lá, então? Não deixe de dar seu like, porque agora o YouTube não está avisando o pessoal mais a respeito de vídeos novos. Então, o jeito de fazer o apostolado do Padre Pio crescer é que ele apareça muitas vezes no YouTube, né, como sugestão. Bom, Padre Pio era atento em alertar seus filhos espirituais contra o pecado que se pode cometer quando se fala. Uma coisa um pouquinho mais ampla, né? Quer dizer, o pecado que se pode cometer com a fala. Então ele diz assim, a língua é um fogo que queima uma floresta. Então aqui ele está abrangendo muito além da questão da mera mentira, né? Porque pode ter uma difamação, pode ter destruir uma reputação. Olha, pode ser uma barbaridade, quer dizer, com a língua a pessoa pode fazer miséria, né? Então, essa frase do Padre Pio, a língua é um fogo que queima uma floresta. E lembrava a seus filhos espirituais o que diz o Evangelho: os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. Olha só como uma coisa séria. Toda palavra vã. Ele não está falando ainda da mentira em si, hein? Embora ela se enquadre. Isto é a palavra vã carregada de malícia. Às vezes tem um que faz uma criticazinha ao outro, dá uma indireta, etc. Muitas vezes, sempre com malícia, né? Muitas vezes isso aí está enquadrado nesse comentário do Padre Pio. O catecismo nos lembra: o oitavo mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros, não levantar falso testemunho. O santo confessor
não suportava esse pecado, mesmo quando cometido de forma venial. Olha só. Nina Capanella havia contado algumas mentiras em família e se acusara disso na confissão, justificando-se que não havia prejudicado ninguém. Essa é tipo, não prejudiquei ninguém, foi uma mentirinha de pescador, né? Não fez mal para ninguém, não é problema. E o padre Pio perguntou para ela: não prejudicou nem sua alma? Você não pensa? Opa, aqui começa a entrar coisa diferente. Não prejudiquei ninguém. Não, você prejudicou você. Alguém sempre é prejudicado com uma mentira. Impressionante. Muitas vezes, os cristãos não se dão conta do dano feito à própria estrutura espiritual quando não se apresenta aos outros na verdade. Essa atitude é uma recusa implícita a construir, dia após dia, uma retidão moral de fundo, comprometendo-se a agir sempre nela. Como é importante na educação das crianças isso aí, que a criança não minta, não minta, não minta, porque vai criando nela uma construção, e para os adultos também, uma construção moral de retidão, que vai atingir todas as outras virtudes e todas as atitudes da pessoa, né? Isso é importante mesmo. Uma pessoa que havia empreendido um caminho de fé e que pretendia viver em Deus, acusou-se de ter contado pequenas mentiras. Padre Pio disse: Deus é verdade. Quer dizer, não tem esse negócio de pequenas mentiras. Deus é verdade. Nos conta Lucietta Penelli. Lucietta é o diminutivo de Lúcia, né? Lucia. Ela diz: não sou mentirosa por natureza, mas uma vez, para evitar chateações, contei uma mentira à minha mãe. Naturalmente, alguns dias depois, tive que confessar isso ao Padre Pio. O padre, ao ouvir a acusação, disse: Nenê, quer dizer, pequena, né? Nenê, como você se chama? Como, padre? Sou eu. Era conhecido dele. E o Padre Pio: não, eu perguntei como você se chama. Mas, Padre Pio, eu sou a Lucietta, disse o santo. Eu sei que você é a Lucietta. E depois de uma breve pausa, continuou: Lucia. E sabe o que significa Lucia? Significa luz. E a luz com as trevas não pode existir. Entendeu? Como ele sabia pegar o lado psicológico das almas, né? Bom, fazia parte do do dom dele de leitura das consciências. Quer dizer, ele foi chamando a pessoa de outro nome, depois falou: não, você que é Lucietta. Lucietta vem de Lúcia, né? Lucia, italiano, né? Significa luz. E luz com as trevas não podem existir. Olha só. Entendeu? Ainda ele pergunta para ela. Às vezes, aos que frequentavam a igreja e se alimentavam com o pão eucarístico, dizia: aquela língua com a qual você recebe Jesus foi usada para mentir? Quer dizer, a pessoa era uma pessoa de comunhão frequente, né? Recebia Jesus, e quando ela se confessava que tinha mentido, falava: aquela língua, ali onde você recebia Jesus, você usou para mentir. A gente é forte isso tudo, até aqui é forte já, mas tem mais, tem mais, tem mais mesmo. Queria aproveitar e lembrar vocês que estão entrando aqui no canal pela primeira vez, que todos aqueles que se inscreverem e acionarem o sininho serão incluídos nas intenções da missa da próxima quinta-feira. Tá claro? Bom, amanhã já tem uma missa. Então, façam isso. Agora, se vocês quiserem incluir outras pessoas nas intenções da missa, é só compartilhar esse vídeo ou outros vídeos com essas pessoas, mesmo que elas não assistam. Você já estará incluindo essas mesmas pessoas nas intenções da Santa Missa da próxima quinta-feira, certo? No caso, amanhã. Vamos lá? Continuar lendo sobre a mentira?
Um equívoco no qual é possível cair quando se altera a verdade é pensar que de uma mentira possa derivar um bem. Olha só que coisa complicada. Eu menti porque dessa mentira pode gerar um bem, né? Então eu vou chegar e falar: fulano, sabe quem andou te elogiando? Foi me engano, fulano e tal. Fulano não disse nada, né? Ele ficou muito impressionado, não sei mais o que, não sei o que lá, achando que isso vai causar um bem para a pessoa que está ouvindo, vai melhorar a autoestima dela, sei lá o que, etc, etc, etc. Padre Pio vai explicar o que acontece aqui e tem um testemunho nesse sentido. Conta Wanda Selac. Estávamos na Segunda Guerra Mundial. Um dia, fui me confessar, acusando-me de ter dito uma mentira a fim de provocar um bem. E o Padre Pio respondeu: fazer o mal a fim de ter um bem? Opa, só essa pergunta arrasa, né? Peraí, mas você resolveu fazer um mal para provocar um bem? Pense bem, Padre Pio continua dizendo, se eu pudesse, com uma mentira, fazer cessar esse conflito, a guerra mundial, eu não diria essa mentira. E pense quanto bem ela faria. Quer dizer, se ele pudesse, com uma mentira, acabar com a guerra, em si, ele faria um grande bem, que acabaria com a guerra, né? Mas, mesmo assim, ele não diria essa mentira. Olha a gravidade da mentira, hein? Nós pensamos que a mentirinha. A mentira já é chamada de mentirinha, muitas vezes, né? Aqui, Padre Pio demonstra que o pecado venial, por mais que não rompa a nossa amizade com Deus, continua sendo uma ofensa e que deve ser evitado a todo custo, principalmente por aqueles que escolheram seguir a Cristo de perto. Tá dando o que pensar esse vídeo, né? Me deu o que pensar. Por que eu vou mentir para vocês? Me deu muito o que pensar, cara. Muito bonita a anotação da história cronológica do convento, que nos mostra a linearidade, ou seja, a transparência do Padre Pio nessa matéria. Então, tem um texto que está dizendo assim: ontem, um senhor de Florença, depois de se confessar com o Padre Pio, contou ao Padre Agostino de Campolieto, habitual da casa, que tinha se acusado de ter dito umas mentiras. Padre, mas eu falei pelo senhor. Olha, ele diz, eu menti para o bem do senhor. Veja o que ele falou. Quando alguém não quer acreditar naquilo que acontece aqui, ou seja, nos milagres do Padre Pio, nos estigmas, né, nas chagas, etc., eu aumento um pouquinho para levá-lo a crer. É pecado? Ele aumenta um pouquinho. E o Padre Pio diz, veja, meu filho, se você tiver na sua frente um copo de água cristalina, pura, fresca, e você botar umas gotas de vinho, você estraga aquela água, né? Se ela é fresca e cristalina, deve-se beber assim como é. Ou seja, a verdade sempre vai ser a água fresca e cristalina. Mas eu vou acrescentar algo mais, na verdade, para dar um pouco mais de glamour, né? Para o fato, para aquilo que eu estou contando, sei lá o quê. Não, você está acrescentando 2 gotas de vinho num copo de água fresca, limpa, cristalina, e você estragou a água. É fantástico. Padre Atanásio Lonardo de Teano, capuchinho, que passou alguns anos ao lado do Padre Pio, deixou esse depoimento sobre a obediência de Enrico Medi, o Medi, né, ao seu pai espiritual. Quem é Enrico Medi? Vocês olhem aí no Wikipédia, é um cientista, físico importantíssimo, com milhares de obras, dezenas de obras escritas, né, de ciência, um grande cientista. Quando ele era mocinho, ele era coroinha do Padre Pio. Então,
É impressionante a coisa. E também o Padre Pio ele era filho espiritual do Padre Pio. Esse homem foi muito importante na vida política, inclusive italiana. Procurem lá no Wikipédia que vocês veem a vida inteira dele lá. Bom, então esse Padre Atanásio diz que ele via esse grande cientista, né, que contava entre os dias mais belos da sua vida aqueles que ele passou ao lado do Padre Pio, quer dizer, o próprio Enrico, dizendo que os dias mais bonitos da vida dele passou com o Padre Pio, principalmente quando podia servir a missa rezada por ele. Era edificante vê-lo de joelhos, com as mãos juntas. Agora quem está falando aqui é o Padre Atanásio, né? Falando do Enrico. Era edificante vê-lo de joelhos, com as mãos juntas, como um devoto coroinha cumprindo sua tarefa. Naturalmente, nunca faltava aquela meia hora de conversa que o Padre Pio tinha com poucos íntimos à noitinha, no terraço ou no jardim. Lembro um episódio ligado ao professor Henrico. Um dia, a conversa caíra sobre o pecado venial, e mais exatamente sobre a mentira. Padre Pio defendia que, sendo a natureza da mentira pecado, nunca é lícito contá-la, mesmo em forma leve, porque a natureza dela é pecado, e o pecado não se deve cometer, mesmo que seja leve. Atenção aí, senhores políticos, agora vamos ter uma parte interessante, a parte política do programa aqui. O Henrique, que naquela época também era parlamentar, eleito com grande afirmação, que poderia ter resultado numa importante carreira política, era um homem que tinha, portanto, possibilidades tremendas, e ingenuamente perguntou ao Padre Pio: Padre, para nós parlamentares, políticos, também nunca é lícito mentir? O padre, que não poupava ninguém, muito menos os filhos espirituais que havia escolhido segui-lo pelo caminho reto do Evangelho, respondeu de imediato: Logo você me pergunta isso? Meu filho espiritual, você me pergunta isso? Logo você? Houve um instante de silêncio absoluto. Todos os olhos apontavam para o professor, cujo rosto tornara-se triste e mortificado pela carinhosa lição do padre. E olha o que ele disse: Então, padre, só me resta renunciar à carreira política, disse o Henrico. Vocês estão vendo aqui que... Hã? Não preciso falar mais nada. O nosso momento político está encerrado. Bom, então, padre, só me resta renunciar à carreira política. E o padre Pio respondeu para ele: E o que é que você está esperando? Olha que impressionante, hein? Olha que impressionante. Henrico, sem nenhuma hesitação, apresentou em poucos dias as demissões como parlamentar e só voltou a aparecer na cena política quando, para as eleições administrativas de Roma, as mais altas autoridades, talvez até o próprio Padre Pio, pediram insistentemente que se apresentasse, pois necessitavam de um nome político limpo e prestigioso como o dele. Hoje, Enrico Medi já é considerado um servo de Deus e seu processo de canonização corre no Vaticano. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Está aí, pessoal, a mentira. Que tal? Existe mentirinha branca, existe mentirinha para o bem, existe aquela mentirinha para ajudar alguma coisa, ou para esconder alguma coisinha feia, etc. Existe? Não. A natureza da mentira é o pecado, portanto, a mentira nunca pode ser proferida. É impressionante. Olha, eu acho que esse vídeo aqui vai fazer história, tanto no meio político quanto não político. Bom, se tiver algum político me assistindo, eu tenho que fazer como o Padre Pio, dizer a verdade. Não posso fazer nenhuma mentirinha para deixá-lo feliz, né? Mas está aqui, olha. Então, padre, só me resta renunciar à carreira política, disse o Henrico. E o que é que você está esperando? Perguntou o Padre Pio. Então, com essas palavras, eu me despeço do nosso programa Padre Pio de hoje, deixando com vocês com a Ave Maria, um por todos, todos por um. Principalmente, vamos oferecer também para aqueles que têm o vício da mentira, né? Para que eles vejam a gravidade desse vício, para que entendam tudo isso que o Padre Pio ensina aqui
e acabe, extirpe da sua alma esse vício. Tá claro? E, finalmente, com a bênção do Padre Pio. Até amanhã cedinho, com mais depoimentos. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.